Bom dia, bom dia, bom dia, jovens terráqueos, beleza? Então, eu queria compartilhar o meu processo criativo de pintura com vocês e eu resolvi compartilhar dessa maneira. Como que vai ser? Enquanto eu vou pintando, eu vou contando rolês que aconteceram aí nessa caminhada, experiência de vida, histórias, e aí eu vou contando durante o processo da pintura. E aí vocês podem comentar aí, se vocês se identificarem com algum rolê, se já aconteceu algo parecido, vocês comentem aí embaixo pra gente trocar uma ideia. Tipo, vai ser tipo uma trocação de ideia mesmo, enquanto o desenho vai fluindo, tá ligado? E hoje eu resolvi pintar uma pessoa que eu gosto muito, que é a Frida Kahlo. Não sei se vocês já perceberam aí na fotinha, eu escolhi essa fotinha dela que eu acho muito massa. Eu já reproduzi essa foto, ficou massa também. E já reproduzi essa foto eu, não sei se vocês entenderam, né? E agora eu vou reproduzir ela na pintura. Eu usei a fita isolante para colar o meu papel na mesa, porque eu estou sem a fita crepe. Mas eu não aconselho usar fita isolante, porque ela judia muito do papel. E na hora que eu fui tirar, ela deu uma rasgadinha e eu tive que cortar o papel. Mas enfim, é a fita que eu tenho por enquanto no rolê e é a fita que eu vou usando aí. Se alguém tiver uma ideia de uma outra coisa, porque precisa colar o papel, né, para ele não ficar ondulado por causa da água, da tinta, a tinta é muito aguada. Então pode comentar aí embaixo se alguém tiver uma outra ideia, beleza? Eu amo as pinturas da Frida Kahlo, mas não é um estilo de pintura que eu gosto de fazer. Na verdade, por um tempo, eu não gostava nem de pintar pessoas, assim. De uns tempos pra cá que eu tô tentando, me arriscando a pintar pessoas. Coloquei uma foto dela em preto e branco e tentei passar o papel. Eu não faço aqueles negócios, aquelas regras todas de desenho pra desenhar rostos. Eu vou na loucura mesmo. Desde muito pequena, eu sempre gostei de desenhar. Eu me lembro que quando minha mãe me colocou eu não sei se eu tava na primeira ou na segunda série, eu acho que era na primeira série, que eu era muito tímida. Então, além dos meus pais não ter grana para comprar materiais de desenho, lápis de cor, essas coisas, eu era muito tímida. Eu só tinha um lápis de escrever. Então, quando tinha desenho, rolê de desenho na aula de desenho na classe, eu fazia tudo com lápis de escrever. E eu fazia diferentes tons no desenho, mais claro, mais escuro, sombra, tudo com meu lápis de escrever. E aí a professora começou a se incomodar com isso, ela me oferecia lápis de cor, só que nem dela eu pegava emprestado, não pegava emprestado de ninguém. Não pedi emprestado para os meus amigos para não falar com eles por causa da timidez e não pegava da professora também. E aí eu lembro que eles até chegaram a chamar meus pais. Meus pais foram na escola. Só sei que depois de um tempo eu ganhei uma caixa de 24 cores dos meus pais, de lápis de cor. Foi muito massa. Eu fiquei tão emocionada que eu abri e fechava a caixa toda hora, assim, só pra ficar admirando os lápis. E minha vida mudou depois dos lápis. Fiz até amizades. Eu lembro que minha mãe raspava as pontinhas do lápis, assim, pra colocar meu nome. Eu tô falando de timidez aqui, né? E eu me lembrei de uma história também, eu acho que eu tava na 5ª série mesmo, uma professora de biologia, que os professores passavam os trabalhos em grupo e pra eu não falar lá na frente, eu me oferecia para fazer todo o rolê do trabalho, escrever, fazer cartaz, fazer maquete, e os outros integrantes do grupo que apresentassem o trabalho, que falassem lá na frente. Então eu fazia todo o rolê. E numa apresentação dessa, que eu não me levantei para falar, a professora questionou, né? Mas a Sabrina não tá no grupo? Aí eu falei que eu estava, mas eu tinha feito todo o trabalho.
Aí ela falou, tá, mas por que você não apresentou o trabalho que você fez? E eu falei, porque eu tenho vergonha. E ela me falou uma frase que entrou no fundo da minha alma, que até hoje, toda vez que eu sinto vergonha de fazer alguma coisa, eu me lembro da frase dessa professora, a professora Solange. Eu lembro até do nome dela e da fisionomia dela, do rosto dela quando ela me disse essa frase. Ela falou assim, com vergonha você não vai chegar a lugar nenhum. Nossa, gente, essas palavras entraram dentro de mim, nunca mais eu consegui esquecer. E como eu disse hoje, quando eu sinto vergonha, eu lembro dessa frase, eu vou com vergonha mesmo. Eu não sei se eu já cheguei a lugar algum, mas eu sei que hoje eu tô mais sem vergonha. Me lembro uma vez que eu fui numa entrevista de emprego na Renner. Eu queria muito entrar nas lojas Renner, porque eu fazia faculdade de moda. E eu queria muito entrar na Renner por causa do plano de carreira e bababá. E aí a entrevista foi uma dinâmica. Eu tinha que criar um produto, apresentar para uma sala cheia de gente que queria o emprego também. E aí eu ia desistindo na hora, pá, me deu um estalo, eu lembrei dessa frase. Com vergonha você não vai chegar a lugar nenhum. Aí eu peguei, voltei, sentei e falei, não, peraí que eu vou fazer esse rolê aqui. Fiz, criei o produto, apresentei lá na frente para um monte de gente e ganhei a vaga. Fiquei só um mês? Fiquei, mas ganhei a vaga. Fiquei só um mês, não porque eu fui mandada embora, porque eu pedi as contas. Não era nada do que eu imaginei, e aí eu acabei me frustrando. Pedi as contas e vim embora para Ribeirão, que a loja que eu trabalhava era em Santos. Morei 4 anos em Santos. Não fiz nenhum ano de faculdade. Não consegui trabalhar, pagar a faculdade, pagar aluguel, comer, pagar para comer, né? Não consegui. E aí eu meti o pé e fui embora para Ribeirão Preto. Aí lá eu acabei nem entrando, nem fazendo nenhum curso, nem entrando mais em faculdade. Desisti da vida de universidade. Eu queria muito fazer moda. Eu sempre gostei dessa área de criar coisa, criar arte, criar roupa. Desde pequena eu costurava minhas roupas, transformava em outras coisas e eu queria muito fazer moda. Mas se perdeu aí pelo caminho a vontade de fazer e a vontade de entrar numa outra universidade. E quando eu fui para Ribeirão, eu só pensava em trabalhar mesmo. Trabalhar. Mas nunca me senti completa em nada do que eu fazia, assim. O que eu queria mesmo era trabalhar com arte. Mas eu sempre ouvi a mesma coisa. Arte não dá dinheiro. Mas hoje eu não quero saber do que me dizem. Eu só quero fazer.